Olá, tem início agora uma nova live das páginas Avicultura e Suinocultura Industrial no Facebook. A nossa conversa hoje vai debater a inovação tecnológica no campo, especificamente dentro dos sistemas produtivos de aves e suínos. Ambas atividades agregam tecnologia nas mais diversas áreas, seja genética, nutrição, sanidade, mas nos últimos anos tem incorporado as chamadas tecnologias digitais ou 4.0, como muito costumam chamar. Um processo que está e ainda irá revolucionar todo o processo de produzir alimentos no Brasil e em todo o mundo. Para conversar e debater sobre esse tema, o nosso convidado hoje é o diretor de inovação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Kleber Oliveira Soares, médico veterinário formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde também concluiu seu mestrado e doutorado. Ocupou ainda cargos de diretor executivo de inovação e tecnologia na Embrapa, instituição a qual passou por várias unidades, inclusive a Embrapa Suínos e Aves, ocupando os mais diversos cargos. Em 2018, foi considerado uma das personalidades mais influentes do agronegócio pela revista Isto é Dinheiro, por suas contribuições para o desenvolvimento e inovação da agropecuária brasileira. Bom dia, Kleber. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite em participar dessa live hoje, que debate um tema extremamente importante para o futuro do agronegócio. Bom dia, Humberto. É um prazer estar aqui contigo, um prazer estar contribuindo aí com a plataforma Jesulis, especialmente com as revistas Avicultura Industrial e Suinocultura Industrial. Perfeito, muito obrigado, Kleber. Kleber, eu gostaria de começar aqui a nossa conversa destacando este momento de pandemia de Covid-19 que nós vivemos, né? Isso tem transformado, mudado as formas de se relacionar entre as pessoas. As tecnologias digitais aí passaram a ser uma parte muito presente na vida de todas as famílias, profissionais. Queria discutir isso no campo. O campo já vinha em um processo de digitalização. Este quadro de pandemia acelera esse processo que nos levará a atingir um patamar mais elevado de digital na produção? Muito bom, Humberto. Sem sombra de dúvidas, o agronegócio brasileiro já vinha passando por um processo de digitalização, mesmo porque é sabido que em um horizonte temporal aí relativamente curto, né, os nossos produtores rurais já vêm adotando tecnologias digitais. Para você ter ideia do que eu estou me referindo, né, que nós não estamos atrasados, e muito pelo contrário, o ano 2018, a Associação Brasileira de Marketing Rural fez um levantamento sobre os principais hábitos de mídia do produtor rural. E um fato positivo é que naquele ano, essa pesquisa revelou que 94% dos nossos produtores rurais, independente do tamanho, da escala, do tipo de produto que eles produzem, em qual mercado eles estão inseridos, eles possuíam celulares, né? 94%. E desses 94%, cerca de 68% tinham smartphone. Né? E aí vem uma pergunta aparentemente óbvia, né? Como assim? Né? Você tem um pequeno produtor que muitas vezes é agricultor de subsistência, mal tem condições de manter, e ele tem um smartphone? Tem sim. Né? Tem porque a digitalização chegou para transformar a humanidade, chegou para transformar e, de fato, iniciarmos, como dizem os especialistas, o novo século, né, que é o século XXI, e os pequenos produtores, os produtores de modo geral, eles utilizam o smartphone, utilizam as mídias digitais, utilizam as plataformas digitais para poder se comunicar, né? Muitas vezes para poder comunicar até com o vizinho, com o próprio parente, com a família, com os filhos que estão na cidade, com as pessoas que estão se deslocando. E quem conhece o interior do Brasil, eu vou citar um exemplo aqui do Pantanal brasileiro, tem regiões no Pantanal onde mal tem energia, né? Assim como na região amazônica e digamos assim, no Brasil profundo, as comunidades agrícolas têm muita dificuldade. Né? E em determinadas regiões, se não tiver, alguns produtores, se ele não tiver um sinal replicador de celular ou de telefonia móvel, é difícil você, inclusive, segurar o homem no campo, né? Especialmente os jovens. Né? Eu lembro que nos tempos que
que eu frequentava bastante, o Pantanal Sul-Mato-Grossense, chegava às 6, 7 horas da noite, no final do dia, né, a comunidade ali da região, muitas vezes se reuniam em volta da torre, onde repetia o sinal da propriedade ou daquele território, né, porque eles acreditam, inclusive, que perto da torre, embaixo da torre, o sinal é muito melhor. Isso já vem acontecendo. Agora, claro, né, quem deu a alavanca, quem está servindo como alavanca para acelerar o processo de digitalização nos setores econômicos, na agricultura, principalmente, sem sombra de dúvida, tem sido a pandemia da Covid-19, né? Como dizem os especialistas em digital, não está sendo o planejamento estratégico, não está sendo a programação de digitalização das corporações, não está sendo o CTO nem CIO, muitas vezes até o presidente ou CEO da corporação que está digitalizando as corporações, os processos econômicos, e sim a pandemia. Então, essa é uma contribuição positiva, né, porque os setores econômicos e o agronegócio, de forma evidente, teve que acelerar o seu processo de digitalização. E só para concluir esse bloco, Humberto, em pesquisa recente, né, elaborada aí pelo grupo do Nelson Ferreira, da McKinsey, eles verificaram que hoje cerca de 34% das operações que eu falo, tanto de comunicação, muitas vezes até de compra, de venda e outras operações no meio rural, independente, mais uma vez, do tamanho do produtor, desde um microprodutor, o produtor que vive de subsistência, até um grande grupo empresarial agrícola, utilizam do digital, ou seja, das ferramentas digitais, para poder fazer suas transações de modo geral, não só para se comunicar, como também comprar, vender, etc. E por que eu destaco esse número de 34%? Porque, por incrível que pareça, né, apesar de nós termos referência de alguns blocos econômicos, algumas grandes nações, como os Estados Unidos, né, nos Estados Unidos, apenas 24% dos produtores, né, usam ferramentas digitais com intensidade como nós usamos no meio rural brasileiro, né? Isso mostra que o nosso agricultor está, sim, atento, está se digitalizando, e isso tende a crescer. Uhum. Quer dizer, até por esses percentuais, a gente vê como o brasileiro é conectado e no campo tem se levado a essa transformação. Kleber, com relação especificamente aí falando do setor de aves e suínos, hoje nós temos diversas tecnologias aí que envolvem principalmente o uso de controle do ambiente interno de criações, seja para manter dentro de condições adequadas para os animais, o que envolve bem-estar animal. Nessas atividades, o senhor acredita que o foco do digital se dará dentro desse contexto do ambiente, ou terá outras contribuições e transformações que o digital fará dentro da área de suínos e aves? Sem sombra de dúvidas, o digital, lato sensu, ele vai ser cada vez mais importante, que eu diria até melhor, estratégico, né, no setor tanto avícola quanto no setor da suinocultura. Né? Por quê? Porque são setores cuja atividade é uma atividade intensa, né? Você tem uma densidade de animais por metro quadrado, por área, elevada, e consequentemente, esse tipo de atividade de pequenos animais, ele requer um manejo, um acompanhamento muito mais intenso. Então, nada melhor do que as ferramentas digitais, as ferramentas, como nós chamamos de pecuária de precisão, né, para poder fortalecer, né, e refinar os processos produtivos tanto das cadeias de suínos, né, quanto da cadeia de aves, e aí aves tanto de postura quanto de corte. E hoje já existem várias ferramentas, várias plataformas que fazem não só a gestão de um plantel de suínos ou de um galpão de frango ou de poedeiras, como também utilização de sensores, né, ou redes de IoT para poder monitorar, por exemplo, a dinâmica de fluxo de ar dentro de um galpão, monitorar a intensidade luminosa, monitorar a temperatura, monitorar a umidade. Existe, por exemplo, plantas, né, ou plantéis, né, e granjas que têm, inclusive, chip nos animais, especialmente nos reprodutores e nas matrizes de suínos, para poder monitorar o desempenho do animal, monitorar e fazer a gestão, né, de melhor entrega em termos de produção e de produtividade daquele animal, desempenho animal, e integrando tudo isso numa grande plataforma, né?
a digitalização no setor de suínos e aves, eu arrisco dizer que, dentre os setores pecuários, é o que está mais avançado. E isso é explicável pela intensificação do processo produtivo, né? Pelo, consequentemente, também risco. Quando você adensa um sistema de produção, como é o caso de suínos e aves, independente do produto a ser gerado a partir dessa cultura, né? Consequentemente, você tem muito mais risco inerente ao processo produtivo, e quanto mais risco, mais é necessário refinamento e utilização de ferramentas digitais para você ter uma entrega de valor na cadeia de produção e, consequentemente, no produto. Uhum. Kleber, que tecnologias dessas que nós temos aí do chamado 4.0, o senhor acredita que terá, vamos dizer assim, maior uso ou maior impacto dentro do agro ou das produções de suínos e aves, mas ou do agro de uma maneira geral? Bom, Humberto, todas as tecnologias, todas as abordagens, todos os, nós chamamos ativos tecnológicos digitais, seja aqueles tangíveis, né, como um software, como um hardware, ou um device, um produto, né, que nós conseguimos tocar, ou palpar, ou nuvem, serão cada vez mais inseridos no processo de produção, tanto no setor avícola, quanto no setor suinícola, e outras cadeias produtivas. Né? Porque, pelo simples fato de que, quando nós falamos de um sistema de produção, de suínos, ou de aves, ou de qualquer outra espécie de animal, ou mesmo de planta, nós estamos falando de um sistema biológico, né? E os sistemas biológicos, eles têm seus limites, eles são autolimitantes. Eu não quero dizer aqui que não é necessário continuar investindo e avançando, até que nós temos um horizonte bom aí para avançar em termos de incremento, por exemplo, genético, incremento de sistema de produção, incremento em manejo, incremento e refinamentos em processos sanitários, dentre outros aspectos, ou, digamos assim, disciplinas da cadeia de produção, tanto de suíno quanto de aves e outras atividades pecuárias. Mas veja, eu não tenho dúvida, né, em dizer que o dígito, no sentido lato sensu da palavra, é que será a alavanca para a contemporaneidade das atividades produtivas da agropecuária, e de forma destacada no setor de suínos e aves, que é um setor cuja atividade é muito intensa. Eu quero dizer com isso o seguinte: progressivamente, os nossos produtores, independente do tamanho, da escala, do tipo de produto que ele entrega, seja aquele que faz uma avicultura de postura para poder entregar, por exemplo, ovos caipiras, né, ou algo equivalente, seja uma avicultura altamente otimizada, né, ou integrada, que em galpões imensos, que produz, né, grandes quantidades de proteína de origem animal, progressivamente o dígito vai transformar essa cadeia, né, seja utilizando, por exemplo, uma simples anotação digital, sair daquele velho papel de padaria, né, como diz no nosso e-mail, que o cara coloca lá um pedacinho aqui no bolso, aí depois cai no chão e anota, e guarda, não sabe onde guarda, fica no galpão, etc. Ou seja, sair dessa anotação clássica para uma anotação digital, e aí podendo utilizar uma simples planilha Excel, ou mesmo uma anotação em Word, ou no bloco de notas, ou no próprio celular, né, passando aí por ferramentas, né, que aprimora o processo produtivo, como o uso de bancos de dados robustos, né, o Big Data, né, para você, por exemplo, em avicultura, né, ou em suinocultura, qualquer uma dessas grandes cadeias produtivas, né, você imaginar o ideótipo de um animal, né, hoje nós estamos falando aí do mercado consumidor muito exigente, e são as ferramentas digitais que vão otimizar você olhar, por exemplo, as grandes granjas, né, olhar para o seu banco de dados, olhar para o seu banco de hemoplasma e construir bots, que são esses robôs, esses sistemas computacionais, né, robustos, utilizando, claro, estatística de precisão, para poder identificar, bom, dentro do meu material genético, dentro da diversidade que eu tenho, ou mesmo meus pares, ou meus concorrentes, qual é o ideótipo, por exemplo, de uma galinha de postura, para atender um mercado que requer, estou hipotetizando aqui, claro, né, um ovo com menor teor de albumina, né? Quem vai dar esse salto, esse suporte, serão as ferramentas digitais, né? Passando aí por uso de sensores, por uso de robôs, pela automação por si,
pelo controle do processo produtivo, mas no horizonte temporal, eu não tenho dúvida que a cadeia de suínos e a cadeia de aves serão as que vão ser protagonistas, ou seja, estarão na dianteira da digitalização de todo o seu processo produtivo. Uhum. A inteligência artificial, né, dentro desse aspecto, que tem crescido muito em tecnologias, a gente tem visto muitas soluções que incorporam a inteligência artificial, ela também é uma tecnologia, vai ser muito importante, né, Cleber? Eu não tenho dúvida. Aliás, refinando um pouco o comentário anterior, Humberto, se você me perguntar quais serão as principais tecnologias digitais ou abordagens digitais que vieram, né, para ficar e que vão, de fato, transformar e especialmente colocar os setores agropecuários numa perspectiva de futuro muito imediato, eu destacaria 3, né? A primeira é exatamente isso que você falou, a inteligência artificial. A inteligência artificial, como diz os colegas da área de computação, software sem inteligência artificial está morto. Esqueça. Você tem que utilizar ferramentas digitais, software, hardware e outros artefatos, a gente chama de artefatos de software, né, que tem uma abordagem de autoaprendizado, entre aspas, né, que é a lógica de machine learning ou de computação de autoaprendizado. As ferramentas digitais que não utilizarem inteligência artificial, no horizonte de tempo muito curto, principalmente agora, com pós-pandemia, elas estão mortas. Tá? Então, inteligência artificial veio para ser muito, como a gente diz no agronegócio, em um horizonte de tempo muito curto, uma commodity. Ou usa, porque ela que vai dar o refinamento da necessidade do usuário. Tá? A segunda grande abordagem digital ou tecnologia digital que eu destaco é o blockchain. O blockchain é uma abordagem digital que também veio para ficar, especialmente em setores onde a regulamentação é relativamente aberta, e aí cabe muito bem para o setor do agronegócio. A sociedade, nós como consumidores, nós estamos cada vez mais atentos, cada vez mais exigentes, e nós temos que partir do princípio que o consumidor é nosso patrão, né? Independente de qualquer atividade econômica, né? Você, como é da área de comunicação, quem paga a sua conta é quem está te assistindo, os seus clientes, os seus assinantes, os clientes com qual vocês atendem. Se você não entregar aquilo que ele quer, consequentemente, seu negócio tende a decair. E a abordagem digital que vai dar, né, essa sustentação para qualquer atividade, de forma destacada no negócio, será o blockchain. Porque o blockchain, ele confere, mais do que rastreabilidade, ele confere certificação de ponta a ponta. E a pandemia, fazendo um parênteses aqui com a primeira pergunta, Humberto, a pandemia da Covid-19 fez com que a exigência do consumidor em relação à agricultura e alimentação aumentasse. E, consequentemente, as cadeias de produção agrícola, elas vão progressivamente tornar-se cadeias de ciclo mais curto. Ou seja, nós vamos encurtar a nossa cadeia para poder aproximar mais com o consumidor. Quem vai dar esse refinamento e quem vai dar a precisão e a certificação de todo esse processo de ponta a ponta, numa lógica, no modelo, como a gente diz no jargão de inovação, né, B2B, e eu arrisco dizer, inclusive, que direto do produtor para o consumidor vai ser o blockchain. E a terceira abordagem, a terceira tecnologia digital, né, que vai promover essa grande transformação, são as tecnologias associadas ao que nós chamamos de gêmeos digitais e computação holográfica, né? Muito rapidamente, gêmeos digitais são tecnologias digitais que estão vindo aí, mais uma vez, de forma muito forte para o setor industrial, né, onde são ferramentas digitais, software embarcado em hardware e outros devices, que ele simula e corrige automaticamente alguns gargalos, alguns defeitos, algumas questões do seu processo produtivo. E já há experimentos, inclusive no Brasil, utilizando gêmeos digitais. E a computação holográfica, ele complementa a lógica dos gêmeos digitais, onde você visualiza virtualmente o seu processo, o seu produto, né, e os resultados esperados do seu produto, e, consequentemente, corrige. Então, em termos de futuro, eu apostaria em gêmeos digitais e computação holográfica. No caso, só para a gente compreender esse conceito, no caso de gêmeos digitais, por exemplo, na área industrial, Cleber, ele funcionaria como, por exemplo, você pode
ter uma linha de produção implantada e funcionando virtualmente, antes de fisicamente ela estar implantada e detectar ali pontos de correção, de ajustes que são necessários, por exemplo? Também. Por que também? Porque os gêmeos digitais na indústria, e aí me permita falar de uma indústria que eu visitei nos Estados Unidos, e eles têm também uma planta aqui em São Paulo, em Valinhos. Não precisa falar o nome da indústria, mas é do setor de produtos para higiene e cosmético. Eles tanto fazem a previsão daquilo que deve ser um processo produtivo, ou seja, uma linha de produção, né, que é exatamente nessa linha que você falou, e aí, com base na previsão e na simulação, eles utilizam não só a simulação digital, no sentido do processo, como também a simulação holográfica, tá? Virtualizando e visualizando de forma virtual cada etapa do processo, cada máquina, inclusive com as pessoas ali operando. É impressionante. Como também já há indústrias, como a indústria do setor de cosmético e perfumaria, que são indústria que o processo produtivo é muito refinado, ou seja, o erro ali imputa muitas vezes em simplesmente acabar com a empresa ou com aquela marca, né? Não que outros processos não sejam tão importantes assim, mas é um detalhe, né, na linha de cosméticos, fármacos e produtos de higiene, né, que faz uma big diferença. Onde eles utilizam durante o processo de produção normal, né, em fluxo, a linha de produção lá acontecendo na fábrica, os softwares, os robôs, ou os bots, como nós chamamos, virtuais, vão lá, entram naquela máquina, né, e verifica, por exemplo, que um perfume aquele frasco de perfume, ou aquele conjunto de frasco de perfume que passou naquele exato momento, entre o minuto 4 e o minuto 6, né, da linha de fabricação, entrou a mais ou menos o ingrediente. O frasco tem um canto que não está arredondado, o canto está abaulado, e aí, consequentemente, a máquina da frente retira aquele frasco, né, e repõe em termos de quantidade ou ajusta em termos de solução, enfim. É simplesmente impressionante. E a tecnologia de gêmeos digitais e computação holográfica virão para ficar. E, a propósito, no meio rural, já tem alguns ensaios, né, de algumas grandes companhias de dígito utilizando gêmeos digitais em fase de teste no Brasil. Perfeito. Cleber, eu só queria retomar um ponto, acho que da primeira pergunta, que a gente estava falando da necessidade do produtor brasileiro ser conectado e tudo mais. A qualidade da conexão hoje no campo vamos assim, é um desafio para você expandir um pouco mais essas tecnologias digitais? Com certeza. Eu diria que um dos maiores gargalos, né, para nós darmos um salto rápido e consistente na digitalização da agricultura chama-se infraestrutura por meio de conectividade, né? Aliás, no avanço do dígito em qualquer atividade econômica, Humberto, nós temos 3 grandes camadas. A primeira camada, que é a camada de base, é exatamente infraestrutura por meio de conexão. Tá, por meio de conectividade. Embora quando a gente fala em infraestrutura, a gente pensa muito em infraestrutura física, né? Não necessariamente física, né? Eu vou retomar esse ponto, mas você pode prover, inclusive de forma virtual, entre aspas, por exemplo, por satélite. A segunda camada é a camada de processos, ou seja, processo no sentido de entregar ativos, soluções, software, hardware, ferramentas, um processo propriamente dito, como nós discutimos anteriormente aqui, de um sistema de produção virtualizado. E a terceira camada são serviços, né? Qual o modelo de negócio, qual o serviço que você vai entregar por meio da sua estrutura de base, né, dos seus processos, das suas ferramentas para o seu cliente, para o seu consumidor, para você mesmo, né, como produtor rural. Bom, dito isso, o maior desafio para o Brasil agrícola está na primeira camada, que é infraestrutura, né? Nós temos um vazio
em termos de iluminação, nós usamos termos de iluminação no meio rural para conectividade, né? Nós já fizemos um estudo de forma muito eficiente, uma parceria do Ministério da Agricultura com a Exalc, os colegas lá da Exalc, sob a liderança do professor Durval Dourado, que é o diretor-geral da Escola de Piracicaba, onde nós mapeamos esse vazio, né? Qual é a situação desse vazio de conectividade no campo. A situação é crítica, né? E nós estamos trabalhando junto com a Exalc, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia e outros players importantes no tema, junto com a RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisa, que provê conectividade via fibra, numa estratégia de reduzir progressivamente esse vazio, né, de iluminação de conectividade. Em síntese, a estratégia prevê 3 camadas, né? A primeira camada é exatamente fortalecer junto com as companhias de telecom, né, minimizar esse vazio, utilizando torres, né, no conjunto, numa lógica, o que a gente chama de par torre-antena, né, para levar conexão via telefonia móvel, via 4G, e, claro, a hora que o Brasil entrar na era 5G, também prover 5G. E aí nós sabemos que é necessário algo em torno de 15 mil e poucas torres para poder ter uma iluminação, né, no grande território agrícola, não no Brasil inteiro, na parte agrícola brasileira, que é bem representativa do nosso território, de algo em torno de 70%, né, da demanda da área produtiva brasileira. Bom, uma segunda estratégia que nós estamos desenhando junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia é fazer uma interconexão do que nós chamamos do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação do Agronegócio Brasileiro, né, provendo pontos, né, de conexão via fibra, onde nós temos estruturas, unidades, escritórios, e aí de várias instituições, como as universidades que atuam no setor agrário, como as nossas OEPAs, Organização Estadual de Pesquisas, que estão, por exemplo, o IAPAI em São Paulo, o IAC em São Paulo, as EMATES, que tem em Minas Gerais, em vários outros estados, né? O FEPAGRO, a FEPAGRO lá no Rio Grande do Sul, e as agências estaduais de assistência técnica e extensão rural, de forma onde, a partir desses pontos, que eles têm uma distribuição muito boa no Brasil, eu vou falar apenas um exemplo, né? No Brasil, nós temos o CONIF. O CONIF é o Conselho de Institutos Federais de Educação. Esses CONIFs, até 2019, eles tinham 684 campos, né, no interior do Brasil, e desses 684, cerca de 80% tinha cursos ou atividades relacionadas ao agro, né? Eles têm uma capilaridade fantástica, né? Por que não trazer ele para essa lógica dessa rede, e a partir desses pontos, né, distribuídos nos campos, nós provermos sinal para os produtores, por exemplo, via rádio. Então, essa é a segunda camada. E a terceira camada, né, que é o sonho de consumo de todos nós, é prover uma conexão que nós chamamos ubíqua, né, está presente em todo o território brasileiro, via satélite, né? E nós estamos conversando com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com a equipe do secretário Vitor e do secretário Paulo Alvim, né, para poder subir progressivamente nessas camadas e com essas estratégias. Perfeito. Kleber, nós temos, assim, ecossistemas, né, como a gente chama, digitais muito importantes, né, aqui em São Paulo, por exemplo, é o chamado Vale do Piracicaba, e temos outros aí importantes no Paraná, né, e tudo mais. O senhor acredita agora falando de agtechs, né, o senhor acredita numa expansão das agtechs e desses ecossistemas aí pelo país? Sim, acredito piamente, né? Inclusive de forma natural, né? Porque nós sabemos que no Brasil, graças a essa territorialidade, né, ou esse horizonte continental do nosso território, nós temos de forma natural alguns clusters, né, de inovação que surgiram per si, né? E esses clusters já estão fazendo um movimento, né, natural, a partir de massas críticas
que são inerentes e que estão ali presentes, né? E vocês citou um bom exemplo, um belo exemplo, é o cluster de inovação que existe no Vale do Piracicaba, né? Vale do Piracicaba de forma expandida, né? Mas se nós olharmos ali para a densidade que existe em massa crítica, né, como universidades, institutos de pesquisa, a própria Embrapa, né, os institutos vinculados ao governo do Estado de São Paulo, como o IAC, né, como o Instituto Biológico, o IZ e várias outras instituições, a própria Exalc, os institutos vinculados ao Ministério da Ciência e Tecnologia, né, como o Laboratório Nacional de Luz Síncroto, os síncrotos, o CPQD, dentre outras e outras instituições, nós temos de forma natural, pegando o primeiro exemplo como exemplo do Vale do Piracicaba, instituições que já estão movimentando, já estão desenvolvendo ativos tecnológicos e promovendo inovação do agronegócio, numa região ali que transita entre Campinas, Jaguariúna, Piracicaba, São Carlos, Ribeirão Preto, Valinhos, no entorno de Valinhos, além de ter essa massa crítica em termos de ciência e tecnologia, você tem uma densidade muito forte de indústrias, né, e indústrias aí tanto de insumos do agronegócio, indústrias que estão atuando dentro da porteira do agronegócio, indústrias que estão na ponta, né, como plantas frigoríficas, como indústria de processamento, indústrias do setor alimentício, muito forte nessa região. Tem uma estrutura viária muito boa, né, tanto de ferrovias quanto de rodovias, aeroportos. Tem uma estrutura de infovias, né, em termos de conectividade, dos melhores do Brasil. E tem também no entorno, né, especialmente ali na Grande São Paulo, uma estrutura e players muito fortes do setor financeiro. Então, esse é um exemplo clássico, né, de um ecossistema que já está posto e que progressivamente, né, com a ajuda do governo federal, com alinhamento com o governo estadual, com as prefeituras, né, e os grandes players da região, isso vem acontecendo. O Ministério da Agricultura tem estimulado ecossistemas de inovação, seja sob a forma de polos, seja sob a forma de hubs, seja sob a forma de parque tecnológico. Nesse território aí do Vale do Piracicaba tem muitos, eu conheço vários, né, o AGTech Garage, o parque o hub da Raizen, o hub da própria Exalc, dentre outros e outros, né, a Unicamp também tem, enfim, que já estão nesse movimento, e o Ministério da Agricultura, por meio da Secretaria de Inovação, nós estamos confluindo esses atores para poder identificar qual é o nível de maturidade tecnológica para poder avançarmos, né, em termos de massa crítica, em termos de densidade de negócio, em termos de infraestrutura, como vias, em termos, inclusive, de infovias, negócios que transitam ali, caracterização em termos de aporte de recursos, para poder dar esse salto e fortalecer, né, esse hub. Da mesma forma, nós temos outros territórios no Brasil que já tem esse movimento natural, né, que nós estamos acompanhando, estamos estimulando e chamando para ter esse ordenamento, né, numa lógica de construirmos aliança, como, por exemplo, o território da cidade de Londrina e do entorno de Londrina. Ali também tem um polo, uma cidade de massa crítica muito boa, ali tem unidades da Embrapa, tem universidades estaduais, tem institutos federais, tem o IAPAR, que é muito forte, tem agroindústrias muito forte ali, né, tem uma capacidade produtiva fantástica, é um polo produtor forte de grãos, principalmente de sementes, tem empresa de genética muito forte, é um polo produtor forte de café, processamento de café, de pecuária leiteira, de pecuária de corte, e percebe que são regiões e territórios que já existe uma áurea própria e naturalmente deve prosseguir. Um outro exemplo é a região do Triângulo Mineiro, né? O Triângulo Mineiro, de forma natural, também tem essa densidade, tem instituições, tem institutos federais, tem universidades, né, tanto públicas quanto privadas, tem uma estrutura viária muito boa, tem ferrovias, tem rodovias excelentes, tem inclusive parques no sentido de áreas de Porto Seco,
né, que está em pleno desenvolvimento para poder promover a alavancagem dos negócios, principalmente agrícolas. Tem agroindústrias muito forte, tem produtores assim pujantes, e é uma região que tem uma densidade e uma diversidade de cadeias produtivas, né, extremamente forte e muito representativa para o agronegócio brasileiro, né? Na região do Triângulo Mineiro, né, você tem cadeia de produção agrícola muito forte em pecuária de corte, em pecuária leiteira, em soja, em cana-de-açúcar, em frutas, né, e em pequenas culturas agrícolas, pequeno no sentido de minor crops, né, como hortaliça. Um exemplo clássico é batata. Um exemplo clássico é batata. Enfim, e tem uma agroindústria por trás muito forte. O que eu quero dizer com isso é, o movimento de ecossistema de inovação para o agro, ele está pujante no Brasil. O Ministério da Agricultura, sob a liderança da Secretaria de Inovação do Ministério da Agricultura e do nosso secretário Fernando Camargo, está atento a isso. Nós estamos fazendo essa modelagem, estamos trazendo e chamando os atores desses principais territórios para poder trabalharmos juntos, e darmos estímulo, inclusive buscarmos elementos e parceiros para poder fomentar. Mas o grande desafio, Humberto, chama-se ordenamento, né? Nós precisamos definir uma lógica, um modelo de aliança estratégica para poder esses hubs naturais crescerem em termos de perspectivas e, inclusive, se posicionarem não só do Brasil, mas principalmente para fora do Brasil. Uhum. Claro, a gente está falando de polos aí, de região, tudo, e que, no caso, demandam estruturas físicas. Numa conversa que a gente teve recente, você até comentou de uma tendência futura, onde não haverá necessidade, talvez, dessas estruturas físicas, mas que esses ecossistemas sejam cada vez mais virtuais. Você pudesse explicar um pouco essa perspectiva e transformação dentro desses ecossistemas? Excelente abordagem, Humberto. Numa visão de futuro não muito distante, né, destaque toda essa abordagem que nós discutimos aqui no momento anterior, né, sobre ecossistema, sobre polo, sobre hub, sobre parques tecnológicos. O Brasil também tem vários modelos, vários exemplos muito bem sucedidos de parque tecnológico. Eu acredito que a lógica de ecossistema de inovação, de forma progressiva, e isso vai ser acelerado nesse momento de pandemia e pós-pandemia, serão hubs virtualizados. Por quê? O modelo físico, né, de você ter algo no sentido físico, de você ter um prédio para poder, como são os nossos clássicos parques tecnológicos, no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. Isso não está começando a não fazer mais sentido, né? É claro que você precisa ter um espaço físico para poder estabelecer e montar uma linha de produção. Você precisa ter um espaço físico para poder as pessoas trabalharem, para você ter, por exemplo, um data center, para você estocar seu material, para você estocar os produtos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte, numa lógica de ecossistema, né, os espaços serão cada vez mais virtualizados. Cada vez mais virtualizado. Não faz mais sentido você ter conjuntos de prédios e prédios e prédios, uma área, muitas vezes, assim, enorme. Isso é muito legal, é muito bacana, mas esse modelo, eu arrisco a dizer que está fadado a acabar. No horizonte de tempo muito curto, isso vai ser acelerado, está sendo acelerado por essa pandemia e por outras crises que potencialmente deve vir por aí para a humanidade. E esse movimento já está acontecendo, e de forma, assim, inclusive, pragmática, dentro do próprio Brasil, tá? Onde já há ecossistemas e hubs de inovação, que você não precisa estar presente fisicamente lá com seu escritório, com sua startup, com sua agritech, ou com a sua empresa fisicamente num prédio ou num espaço físico. Você pode estar da sua casa aí, né, ou da sua empresa participando de um hub. Por que não? E, claro, a hora que precisar, você vai lá e verifica, checa e reúne, ou leva para a sua empresa para poder desenvolver aquele produto, troca experiência com seu parceiro, com seu par que está numa outra empresa, num outro ponto do Brasil e do mundo, não precisa ser necessariamente naquele território, naquele hub. Nós citamos aqui o caso do Vale do Piracicaba, né? E de forma cada vez mais na lógica onde as empresas ou os players, né,
que fazem parte de um ecossistema de inovação, eles estarão nos seus pontos de presença e contribuindo com um todo. É a lógica de você, da ação local e a visão e contribuição global. Né? E um exemplo disso, que tem acontecido no Brasil com muito sucesso, dentre outros, mas para não ser exaustivo, vou citar um exemplo, é o hub, ou ecossistema de inovação, denominado Food Tech Hub, que inclusive, está lotado aí como base, né, entre aspas, embora virtual, em São Paulo, a partir do núcleo aí do Vale do Piracicaba, pegando Campinas, né? Foi uma ideia fantástica aí de uma pessoa visionária, que é o Dr. Paulo Silveira, né? Ele visualizou isso. O Hub já existe, né? Ele pode estar na casa dele, pode estar aí conversando contigo, na sua empresa, na sua casa, ou em qualquer lugar do mundo. Ele conseguiu conectar os grandes players, né, tanto da região do Vale do Piracicaba, quanto do estado de São Paulo como um todo, inclusive do Brasil e do mundo. Né? Ele conseguiu interconectar e promover o desenvolvimento de ativos, de soluções, de processos voltados para a grande a cadeia de food system. Claro, embora a ênfase deles é food tech, mais na ponta, mais para a área da agroindústria, mas hoje, no Hub, ou melhor dizendo, no Food Tech Hub, eles têm parceiros desde pessoas, por exemplo, da Exalc, professores, laboratórios da Exalc, né, quanto do Instituto Agronômico de Campinas, quanto do Itaú, quanto o Hub de Inovação de Israel, né, o Hub de Inovação, a Universidade Wageningen na Holanda, o Hub de Inovação da Dinamarca, sem necessariamente eles precisarem ter um escritório, uma pessoa física aqui conosco nesse exato momento, percebe? Então, a lógica de virtualização dos ecossistemas de inovação, ela é inequívoca, e ela veio para transformar. E num espaço de tempo muito curto, o agronegócio viverá essa transformação e utilizará essa transformação para poder, inclusive, capturar mais valor, né, aos nossos ecossistemas. Cleber, você entrou nessa questão da food tech. Nós temos as agtechs, que são voltado mais ali para o campo mesmo, né? Vamos dizer, startups dentro do agronegócio para o campo, e as food techs, que envolvem mais a área industrial, processamento de alimentos. O caminho desses dois perfis de startups, eles vão trilhar juntos, elas vão se aproximar ou já estão próximos? Como startups e food techs vão seguir esse caminho de inovação futura? Bem, Humberto, na verdade, no fundo, nós estamos falando de um único ecossistema, no sentido agro, lato sensu, né? Por quê? Porque tudo isso que nós estamos falando em agricultura, em agronegócio, deriva do solo, né? E, consequentemente, vai produzir produtos que podem servir para alimentação, para fibras, para bioenergia ou para outras aplicações derivadas da agricultura que veio do solo. O que eu quero dizer com isso elas naturalmente fazem parte de um único ecossistema, né, que é o ecossistema das startups ou das empresas inovadoras, né, ou nascentes de base tecnológica. De forma disciplinar ou de forma didática, nós classificamos em food tech, em agritech, em fintech, e outras techs, né, do jargão da inovação. Mas por que isso? Vamos lá. Se você imaginar uma food tech, né, ela, na verdade, ela é uma agritech, porque o food, ou seja, o alimento, ele veio de um sistema de produção, né, que originalmente saiu de uma base, a grande maioria, né, não vou generalizar, claro, hoje em dia não dá para generalizar, dizer que veio de uma base de solo, não, porque nós temos uma vertente aí nova, que está despontando no agronegócio, lato sensu, que é a vertente que está se chamando de vertical farming ou peak farming, né, que você não precisa do solo para poder, solo falo físico, para poder produzir. Então, quando nós referimos a uma food tech ou uma agritech, independente da etapa da cadeia que ela esteja, né, seja antes da porteira, dentro da porteira ou pós-porteira, embora de forma clássica, normalmente nós referimos a food tech como pós-porteira, né, lá na ponta, perceba que ela faz parte do ecossistema do food system, ou seja, do sistema de produção como um todo.
né? Nós dividimos isso de forma didática para poder facilitar o nosso entendimento, mas ela participa de um modelo como um todo. E o que eu quero destacar também nisso? Que, embora nós utilizamos isso, né, de forma didática e disciplinar para poder facilitar o atendimento, muitas vezes é uma contribuição de uma food tech que está lá na ponta, né? Eu vou citar um exemplo, uma food tech que atua no segmento plant-based, né? Desenvolvendo, por exemplo, hambúrguer vegetal, almôndega vegetal, ou esses novos ativos aí que a sociedade tem nos cobrado. Por mais que ela trabalhe na ponta lá desenvolvendo um hambúrguer vegetal, ela precisa, né, de um feedback retroalimentar o início do processo produtivo, que é a produção, por exemplo, de soja ou de grão de bico, para eles desenvolverem, né, o produto final, que é um hambúrguer vegetal. E muitas vezes a transformação que vai se dar no sistema de produção, vamos lá, de grão de bico, para poder fazer o hambúrguer vegetal, esse input, né, em termos de insight, muitas vezes sai daqui, do pessoal do food tech. E vice-versa. Então, não dá para segregarmos, né? E, de modo geral, eu particularmente prefiro chamar... Tivemos, acho que, um probleminha na conexão. Kleber, opa, voltou, Kleber. Acho que deu uma travadinha, mas já voltou. Estou te ouvindo. Isso, perfeito. Você estava comentando, Kleber, da questão dessas novos ativos que essas food techs têm trabalhado, né? Por exemplo, com hambúrgueres de origem vegetal. Então, se quiser complementar essa questão. Então, o que eu comentava no final era que eu prefiro chamar todas as startups ou empresas inovadoras, né, que são nascentes dessas bases tecnológicas, né, como agritechs, né? E aí um exemplo disso, dessa caracterização, no ano passado, a Embrapa, junto com o Ministério da Agricultura, em parceria com uma startup, né, com uma agritech chamada Homo Ludens, e em parceria com a SP Ventures, que é o fundo de investimento que atua também no agronegócio, nós desenvolvemos o Radar Agritech, né, a Radar Agritech Brasil, que foi um mapeamento das startups, que nós denominamos de agritech, que estão em pleno funcionamento, em operação e faturando. Esse faturamento podia ser R$1 de faturamento, mas que já estão em movimentação financeira, no Brasil, em 3 camadas. Antes da porteira, ou seja, aquelas que são provedoras de ativos tecnológicos, de soluções tecnológicas para o sistema de produção, principalmente na base de insumos, aquelas agritechs que estão dentro da porteira, que atuam, por exemplo, em sistema de produção, em processos produtivos, em gestão e outras atividades, e é que estão pós-porteira, que são aquelas que atuam no produto, a hora que ele sai da fazenda, seja no processamento, seja na embalagem, seja na distribuição, seja no food tech, ou seja na transformação ou refinamento do produto para ter um ingrediente diferenciado, uma concentração de um elemento essencial, como, por exemplo, uma vitamina, uma proteína daquele produto, seja em novas formulações, como é o caso de proteínas plant-based, de hambúrguer vegetal, e até mesmo as fintechs que atuam dentro do agro, né? E nós ficamos surpresos positivamente, Humberto, que entre 2018 e 2019, o Brasil saltou de cerca de 400 agritechs, nessas 3 categorias, né, para exatamente 1.125 agritechs em plena operação no Brasil. Isso é muito bom, né? Isso é fantástico. Nós iremos revisar esse mapeamento agora no segundo semestre, né, e ampliar esse olhar. E eu arrisco dizer que desse horizonte de 1.125 startups, né, algumas estão próximas de se transformarem no horizonte de tempo muito curto, arrisco aí nos próximos 2 anos, ou até menos, nos primeiros unicórnios do agronegócio brasileiro. Isso é muito bom, porque, como diz no jargão da economia, uma big company hoje nasceu como startup. Perfeito. Inclusive, aqui no nosso rodapé, estou colocando aqui o site do Radar Agritech, para quem quer conhecer o estudo, né?
você pode ter acesso ali, tem todo esse panorama citado pelo Kleber. E, só conceituando, né, que dentro de unicórnios são startups que atingem o valor de mercado de $1 bilhão, né, Kleber? Exatamente. Então, esse seria ótimo para o agronegócio brasileiro atingir esse status, sim. Kleber, eu sei que você tem agora um compromisso perto das 11, então a gente vai encerrando, mas eu queria só uma última perguntinha bem rápida. O Ministério da Agricultura, dentro da sua área de inovação, ele tem incentivado o conceito de inovação aberta e trabalhado nisso. Como que a área de inovação do MAPA vai trabalhar essa questão de inovação aberta e como isso contribui para o agronegócio brasileiro? Muito bom, Humberto. A Secretaria de Inovação do Ministério da Agricultura tem trabalhado e estruturado uma agenda de inovação para a agricultura brasileira, né? Eu antecipo para vocês que essa agenda tem alguns grandes pilares, um deles é a inovação aberta, que eu vou tecer um comentário mais aprofundado. Um outro grande pilar, de forma inequívoca, é a agenda de bioeconomia, né? O Brasil é um país mega diverso, nós temos uma oportunidade, ao mesmo tempo um desafio, né, de fortalecer a nossa agricultura a partir da bioeconomia, né? Eu vou citar apenas um exemplo, olha o exemplo do açaí, né? O açaí é um típico produto dessa mega biodiversidade brasileira e nós não consumimos mais porque precisa ainda avançar, né, em sistema de produção, novos produtos. Uma outra agenda tem a ver com, um outro pilar para essa agenda tem a ver exatamente com o componente de dígito, que foi o início da nossa conversa, a digitalização da agricultura, ou agricultura digital, e aqui cabe um parênteses, eu particularmente eu prefiro não usar o termo agricultura 4.0, né, 5.0, né, porque em dígito o tempo voa, né, a meia-vida do conhecimento da área de dígito assim, surpreendentemente rápida. Então, quando nós pontuamos de forma didática 4.0, 5.0, já estão falando aí até em transformação digital 6.0, a partir da Covid-19, especialmente no Japão, na China e na Coreia do Sul. Mas para a agricultura, eu acho mais adequado usarmos a agricultura digital. Então, essa é a terceira a grande agenda que nós vamos trabalhar. A agenda de sustentabilidade também é outra agenda inerente à agricultura brasileira, né? Nós somos, como eu falei, um país mega diverso, a nossa agricultura é sustentável e está cada vez mais sendo sustentável. E nós precisamos fortalecer, né, a narrativa dessa sustentabilidade. E um outro ponto, um outro pilar, que o Ministério da Agricultura está muito atento, a nossa ministra Cristina está muito atenta, é exatamente o pilar de Food Tech, né, como você comentou. Por quê? Porque Food Tech, ou, digamos assim, tecnologias associadas ao componente do alimento, da alimentação e da agregação de valor aos produtos agrícolas, ele que vai, de fato, agregar e capturar valor sobre a agricultura brasileira como um todo. Bom, em relação à agenda de inovação aberta, essa é uma agenda que já está acontecendo no Ministério da Agricultura, está aí o exemplo do mapeamento, né, feito com o radar Agritech, está aí o exemplo, e que esse ano nós vamos fortalecer, nós vamos ampliar, está aí o exemplo do movimento, né, de fortalecimento dos ecossistemas ou hubs de inovação da agricultura brasileira. Nós estamos fortalecendo também a aproximação com os grandes players do agronegócio, aí, tanto no componente de ciência e tecnologia, por meio desses hubs, por meio desses PACs, né, tanto no componente de inovação e negócio, né, trazendo grandes players como associações, exemplo disso é a BAG, né, fortalecendo a parceria com a BAG, com a Sociedade Rural Brasileira, com grandes fóruns de discussão, com a própria CNA, com a OCB, para poder levar e fortalecer a inovação no agronegócio e para o homem do campo. Qual é a lógica desse fortalecimento? É fortalecer as nossas relações. Nós precisamos fortalecer a nossa matriz de parceria. Porque inovação aberta, Humberto, parte do princípio de que ninguém detém todo o conhecimento, nem todo o know-how por si. Eu não sou dono da verdade, você não é dono da verdade, e cada vez mais nós precisamos fortalecer as nossas relações e trazer outros players, e arrisco dizer aqui que o futuro da inovação aberta vai se dar a partir da relação da sua atividade com outra que aparentemente não tem uma relação direta com a sua atividade. E nós precisamos trazer para o agronegócio players e atores de outros setores econômicos, completamente diferentes do nosso. Por quê? Porque com a ajuda deles que nós vamos fazer as grandes transformações do nosso setor.
Porque coisas que para nós, e aí vou citar um exemplo para não ser exaustivo, coisa que para nós do agronegócio parece ser extremamente complexa, né, para outros setores econômicos é trivial, e vice-versa. Coisa que para eles é extremamente complexa, para nós é trivial, como digamos usamos no jargão do agro, é comoditizado. E eu vou citar apenas um exemplo. A Embrapa tem uma parceria com uma empresa do grupo Embraer, né, chamada Visiona. É uma empresa do grupo Embraer especializada na área de tecnologias satelitais. Eles estão desenvolvendo e muito em breve vão lançar, né, o primeiro nanosatélite brasileiro dedicado, especializado para atividades voltadas especificamente para o agronegócio brasileiro. Quando nós fizemos as primeiras discussões com eles, né, no âmbito da Embrapa, e olha que a Embrapa nós temos uma massa crítica muito forte em agricultura, em agronegócio como um todo, né? O nosso grande desafio era o fato de nós não termos o conhecimento refinado, e claro, isso é natural, não precisa ter, né, nem devemos ter, da área de tecnologias satelitais. Então, coisas que para nós eram extremamente complexas, para eles era rotina, né? Às vezes até, entre aspas, obsoleto. E da mesma forma, qual é a grande dificuldade deles? Eles não sabiam o que é um sistema de produção de batata, estou hipotetizando, tá? Sequer de soja, que é mais complexo. E para nós, isso a gente nem cogita, né? Está no nosso dia a dia, está na nossa rotina. Quando nós colocamos as equipes, né, da área de tecnologias e ciências satelitais com a equipe de agricultura da Embrapa e de outros países, inclusive outras instituições aí de São Paulo participaram, né, como os colegas da Exalc, né, a coisa fluía de forma natural, né, e um tema, né, que era extremamente complexo, né, para a Embraer Visiona, que era embarcar nesse satélite que eles vão lançar muito em breve, nós vamos lançar em conjunto com eles, né, uma ferramenta associada a uma câmara espectral para poder tomar a imagem, né, de uma área de cobertura vegetal, com qualquer cultura. Para eles, a grande dificuldade era saber, né, que tipo de espectro eles tinham que embarcar naquela tecnologia da câmara para poder pegar, por exemplo, uma área de cobertura de solo com cana-de-açúcar ou com soja, ok? Quando colocamos as equipes para conversar, eles colocaram isso como uma mega dificuldade deles para a equipe do agro, da Embrapa, da Exalc, dos outros colegas, era trivial. Ou seja, em um espaço de tempo muito curto, né, eles ganharam tempo e eles falaram anos de tecnologia numa simples conversa, e com isso eles corrigiram, né, um problema, um ponto que era problema para eles, que era embarcar nessa câmara fotográfica, né, um tipo de tecnologia espectral que fosse específica para a cultura vegetal. Nós antecipamos, segundo o jargão deles, em 3 anos, o lançamento do satélite. Percebe? Então, isso é uma operação. Exatamente. E, consequentemente, antecipamos, otimizamos recurso, tempo, etc, etc. Mais uma vez, o futuro da inovação aberta vai se dar da inter-relação entre a sua atividade com atividade completamente diferente da sua rotina. Nós precisamos aprender com os outros. Aprender com os outros e integrar, né? Perfeito. Kleber, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui na nossa live. O Kleber Oliveira Soares, que é diretor de inovação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Muito obrigado, Kleber. Fique à vontade se quiser fazer alguma consideração final. Eu que agradeço, Humberto, pelo convite, né, pelo convite seu, da equipe aí do grupo Jesuli, né, dos seus ouvintes, dos seus assinantes, né, a plataforma Jesuli eu acompanho, uma plataforma fantástica, né, está presente em várias cadeias, em vários setores produtivos. É sempre bom bater um papo contigo, um papo descontraído, leve, né, você é um profissional de mão cheia, nos deixa super à vontade. E agradecer às pessoas que estão aqui nos assistindo, né, e nos ouvindo, né, pela paciência e por trazer aí insights para nós refletirmos e debatermos. Muito obrigado e seguimos em frente. Certo, nós é que agradecemos, Kleber, e convidamos aí todo mundo para não deixar de acompanhar e ver a programação semanal das lives nas páginas da Avicultura Industrial e Suinocultura Industrial do Facebook. Um bom dia a todos, até a próxima.